teu louvor a terra se encheu, e se os campos não mais produzirem, se a terra seca estiver, e se a figueira não florescer, se a oliveira o fruto não der, confiarei, esperarei, quem é rochedo se não Deus. Ouvi a voz das palavras do Senhor, seus feitos são conhecidos entre nós, a sua glória ofusca-nos do sol, do seu louvor a terra se encheu, e se os campos não mais produzirem, se a terra seca estiver, e se a figueira não florescer, se a oliveira fruto não der, confiarei, esperarei, quem é rochedo se não Deus. Nosso Deus é nossa fortaleza, nossa alegria, nossa salvação, nossa salvação. Boa noite, tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, dia 17 de novembro de 2021. E se é quarta-feira, é dia de estudo bíblico, dia de estudo bíblico. Gente, na noite de hoje, o nosso estudo bíblico, excepcionalmente, está gravado. Eu não estou ao vivo com vocês, mas eu gravei agora na parte da tarde, porque eu tenho um compromisso à noite e para não modificar a data do nosso estudo bíblico, então eu resolvi gravar e deixar gravado para vocês. Então hoje, excepcionalmente, eu não lerei o nome e os comentários de vocês, mas agradeço desde já do fundo do meu coração a compreensão de vocês e também os comentários que vocês sempre fazem. Eu sempre leio todos eles com muito carinho e com muita atenção. Também da mesma maneira, hoje vou fazê-lo ao final, quando retornar a casa, ao final da noite, tá bom? Gente, que prazer estarmos juntos novamente, né? Nós vamos então iniciar este estudo bíblico em nome do Deus Triuno, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como vocês bem sabem, desde o mês de setembro nós estamos estudando aqui uma temática que é um introdutório aos livros da Escritura Sagrada, aos 66 livros da Bíblia. É um projeto conduzido pela diretoria de jovens do Distrito Pioneiro, lá no Rio Grande do Sul, no ano de 2007, do qual eu, junto com mais outros 58 pastores, participamos na época. E agora eu trago a vocês, então, esses textos que foram preparados como uma espécie de introdução, que responde à pergunta: por que e para que ler cada livro bíblico? Nós estamos chegando já aos finalmente, né? Hoje, dia 17, e também semana que vem, dia 24,
com a graça de Deus, nós finalizamos também o Novo Testamento, assim como já estudamos todo o Antigo Testamento, nesta série de mensagens que o pessoal tem elogiado bastante, né? Os assuntos centrais, por que ler determinados livros bíblicos. A nossa temática, então, está colocada ali, o convite para todos, e nós hoje, então, vamos estudar de Tito, do livro de Tito, até o livro de 2 Pedro. Tá ok, gente? Né? Como nós sempre falamos, nós somos não apenas ouvintes, mas nós somos praticantes da palavra, não só ouvintes, mas praticantes da palavra do nosso Deus. O texto bíblico que nos conduz em toda esta série de estudos é o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 15 ao 17, onde nós lemos da seguinte maneira: E, desde menino, você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Estas, portanto, as palavras de 2 Timóteo, capítulo 3, que é o texto base para esta série de estudo da palavra de Deus. Ok, pessoal? Vamos adiante, né? Vamos adiante, então? Deixa eu passar adiante aqui. Então, o primeiro texto na noite de hoje, por que lermos Tito? Lembrando, eu não estou ao vivo com vocês hoje à noite, eu estou gravando hoje, dia 17, na parte da tarde, estou gravando esse estudo bíblico e compartilhando ele com vocês, tá ok? Então, por isso que eu não vou ler os comentários de vocês e os boa noite que tanto me alegram o coração, tá certo, gente? Então, vamos lá. Por que ler o livro de Tito? Diz assim: hoje em dia, vemos grupos que fazem muitas boas ações. Nós mesmos da Igreja Luterana muitas vezes também fazemos. E a epístola do apóstolo Paulo ao jovem pastor Tito vem para nos colocar diante do motivo que nos leva a agirmos desta forma e nos convida a estarmos prontos para o que Deus tem preparado para cada um de nós. Essa carta a Tito, ela faz parte das chamadas epístolas pastorais que o apóstolo Paulo escreveu. Ou seja, são cartas, epístolas escritas para pastores. Tito era um discípulo do apóstolo Paulo e na carta Paulo chama Tito de meu verdadeiro filho na fé. Ao contrário do jovem Timóteo, Tito era delegado para as tarefas mais delicadas da igreja da época, como, por exemplo, trabalhar e organizar os cristãos na igreja de Corinto, uma comunidade com bastante conflitos, bastante problemas na congregação. Quando estava na ilha de Creta, Tito recebeu esta carta do apóstolo Paulo, que por sua vez estava preso na cidade de Roma. A intenção de Paulo era aconselhar e motivar Tito a perseverar na obra de Deus realizada naquele lugar, mesmo que para isso fosse necessário enfrentar muitas situações adversas. Ao falar dos cretenses, o apóstolo Paulo cita um filósofo chamado Epimênides, que diz: os cretenses só dizem mentiras, são como animais selvagens, são como uns preguiçosos que só pensam em comida. Vocês já pensaram alguém falar isso de você? O centro teológico da carta a Tito encontra-se no capítulo 2, nos versículos 11 a 14. Mas para entender estes versículos, é preciso nós olharmos o texto imediatamente anterior, dos versículos 1 a 10 do capítulo 2. Ali, o apóstolo Paulo exorta os idosos, também as mulheres mais velhas, as recém-casadas, os jovens, o próprio Tito, a viverem a sua vida de maneira correta. No versículo 11, o apóstolo Paulo diz assim, o apóstolo Paulo utiliza um
pois, um pois inicial, mostrando que tudo que ele aconselhou antes tem o seu verdadeiro motivo a partir do versículo 11. E lá nós lemos assim: pois Deus revelou a sua graça para dar a salvação a todos. E essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas e a vivermos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus, enquanto ficamos esperando o dia feliz em que aparecerá a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Paulo convida Tito e a todos nós a elevarmos os nossos olhos das coisas mundanas para aquilo que realmente tem valor, Jesus Cristo. Quando somos levados pela fé e pelo Espírito de Deus a compreender que tudo, absolutamente tudo em nossa vida é para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Nós então percebemos de uma maneira mais completa que a graça de Deus ela se manifesta ainda hoje, não só nas coisas boas da nossa vida, mas inclusive nos desafios, na dor, no sofrimento, também na morte. Quando compreendemos que a graça que Deus revelou, como diz o apóstolo Paulo, se refere a Cristo, seu amor, sua obra, percebemos que esse revelar é como quando olhamos para o amanhecer de um belo dia. Antes ele era inundado pelas trevas da noite, mas passa então a ser lentamente banhado pelos raios luminosos do sol, que brilham por entre as nuvens e as montanhas, na grama, nas flores, inundando tudo com sua luz e com o seu calor. Assim é a graça que Deus revelou. Esta é a introdução ao livro de Tito. Vamos adiante? Vamos para o próximo? Vamos para Filemão. Tá ok? E no livro de Filemão nós então estudamos da seguinte forma, dizendo da seguinte maneira: você já persuadiu, ou seja, já convenceu alguém para uma reconciliação? Uma reconciliação entre duas pessoas? Você acredita que isso é possível usando argumentos cristãos? E agora vamos mais profundamente. E pensando naquele período, naquela época, quando a escravidão era algo comum, você aconselharia um escravo a voltar para o seu dono? Questões de tato, de ética, envolvem a pequena em tamanho carta do apóstolo Paulo para Filemão. Apesar de ser uma carta pequena em tamanho, ela é recheada de palavras de compreensão, reconciliação e amor. Filemão era membro da igreja de Colossos e um proprietário de escravos. A carta não diz que ele era de Colossos, mas deduzimos isso pelo seguinte: Arquipo era o pastor de Colossos. Onésimo, que era o escravo de Filemão, era colossense. Filemão provavelmente foi convertido pelo próprio apóstolo Paulo, e na casa dele se reunia uma igreja doméstica. Paulo faz um trocadilho com o nome de Onésimo para Filemão, dizendo: antes ele era inútil para você, agora ele é útil para você e para mim, pois o nome Onésimo significa útil. Ele tinha fugido e tinha chegado então até o apóstolo Paulo, e então convertido ao cristianismo. E na velhice de Paulo, estando ele preso por causa do evangelho, Onésimo então foi espetacular nas obras de amor cristão. Paulo tinha uma grande estima por Onésimo. Em vez de ordenar, o apóstolo Paulo pede a Filemão em favor da sua reconciliação com Onésimo. Paulo não ataca aqui a questão da escravidão de frente, mas faz com que ela seja exterminada de dentro para fora. O evangelho derreteu as correntes da escravatura pelo fervor do amor cristão, pois o evangelho prega a igualdade
entre os que estão em Cristo, conforme lemos inclusive em Gálatas capítulo 3, versículo 28. Na carta do apóstolo Paulo a Filemão, observamos argumentos baseados no amor de Deus e exemplificando o método de Jesus para a reconciliação entre as pessoas. Palavras e argumentos que nos iluminam nas nossas relações humanas diante da diferença entre as classes sociais e nas relações trabalhistas. Faremos muito bem em usarmos a tática saudável de Paulo. Ele apelou à fé e ao amor cristãos, orientando a que Onésimo voltasse para Filemão, o seu dono, agora como um querido irmão em Cristo, como lemos no versículo 16. Meu querido irmão, minha querida irmã, faça bom uso dessa leitura do livro de Filemão e tire dela peculiaridades preciosas para compreender mais profundamente todas as bênçãos de Deus por estarmos unidos com Cristo Jesus. Ok? Estas, portanto, as palavras introdutórias ao livro de Filemão. Vamos adiante? Vamos para Hebreus. Desculpem, para o livro de Hebreus. Novamente eu lembro, pessoal que foi chegando um pouco mais atrasado, hoje o estudo bíblico não é ao vivo. Eu gravei esse estudo hoje à tarde para retransmiti-lo hoje à noite por um compromisso que eu tenho, tá ok? Então eu não vou ler os comentários de vocês. Livro de Hebreus diz assim: quem trocaria um belo e caríssimo carro por uma lata velha toda enferrujada? Ou um diamante por uma bijuteria? Ou ainda, uma bela mansão por um barraco numa favela? Somente uma pessoa insensata faria um negócio desses, O livro de Hebreus foi escrito para pessoas que estavam em perigo de fazer exatamente uma troca louca como essas. Eram cristãos que estavam pensando em deixar o seu relacionamento com Cristo para voltar a viver sob a lei de Moisés. O escritor de Hebreus estava determinado a mostrar aos seus leitores que a escolha que eles estavam a ponto de fazer era idiota. O livro de Hebreus mostra-nos uma realidade presente em todos os tempos na vida da igreja e dos cristãos. Essa realidade é o perigo de abandonar a fé na preciosidade do evangelho da reconciliação da humanidade com Deus por meio da cruz de Jesus para seguir a religiosidade da lei, do cerimonialismo, do sacrifício, da autossalvação, que é a base de toda a religiosidade longe da graça de Cristo. A grande mensagem deste livro é que Jesus Cristo é a perfeita revelação de Deus. Ele é superior a tudo e a todos. Ele é superior aos anjos, superior a Moisés, a Josué, é superior aos sacerdotes judeus. A aliança feita por meio dele é superior à antiga aliança que Deus havia feito com Israel no Antigo Testamento. E o seu sacrifício é superior aos sacrifícios feitos pelos judeus. As pessoas, elas anseiam em saber como Deus é, como Ele age, quais são as características de Deus. E o autor de Hebreus diz de uma forma bem simples e direta: olhe para Cristo. Ele é a perfeita revelação de Deus. E tudo que foi dito do Antigo Testamento tem sua plenitude na pessoa de Jesus Cristo. Além disso, o livro de Hebreus é de grande consolo e encorajamento para os cristãos que estão enfrentando perigos de abandonar a sua fé por causa de perseguições, de zombarias ou perigo de morte. Mas vamos em frente. Não desistam da fé que Cristo deu para vocês. Olhem para o autor e o próprio consumador da fé, o próprio Jesus. Assim, o autor, ele alenta, ele aquece, ele acalma os cristãos daquele tempo, e isso vale também para os cristãos hoje, do século XXI e de todos os tempos.
leia o livro de Hebreus, medite nesse livro, respire, viva o livro de Hebreus. Esse livro trará para você grande consolo e encorajamento em sua caminhada de fé, em meio a este mundo conturbado e hostil. Nele você encontrará pessoas espetaculares, porém pessoas que são, como se diz, humanas. E que, apesar disso, são chamados de heróis da fé. Heróis que não desviaram o seu olhar de Jesus Cristo, mesmo em meio às dificuldades e adversidades. E assim, pela fé em Cristo, venceram o mundo e entraram para o descanso eterno. E como lemos em Hebreus capítulo 12, versículo 2, olhemos firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Este é a introdução para o livro de Hebreus. Vamos adiante? Vamos para o livro de Tiago. Livro de Tiago. E em Tiago nós lemos assim: a epístola de Tiago já foi muito criticada no passado, inclusive por Martinho Lutero. Lutero, certa vez, chamou essa epístola de Tiago como sendo uma epístola de palha, por julgar que ela era vazia. Inclusive, ele pensou em excluí-la da Bíblia. Porém, mais tarde, o próprio Lutero viu que esta epístola também era muito importante. Tiago, ele se preocupa muito com a conduta da vida cristã e o reflexo da fé na vida diária. A intenção do livro é instruir o cristão a respeito da ética. O livro de Tiago nos ensina a sermos praticantes da palavra de Deus. Por isso, ele trata de vários assuntos ao longo do livro, como ordem, conduta, consequências da má conduta, obras, freio na língua, sabedoria, mundanismo, riqueza, paciência, juramentos, conversão, entre outros. O ápice da epístola de Tiago é considerado por muitos no capítulo 2, os versículos 14 e 26, no qual o apóstolo Tiago, ele trata da questão de que as obras são o reflexo da fé do ser humano, ou seja, que a fé sem obras é morta. Tiago dá exemplo de que Abraão era justificado pela fé em Deus, mas que este provou a sua fé quando foi fazer o que Deus lhe havia ordenado, ou seja, imolar o seu filho Isaque em sacrifício. E Deus, vendo que Abraão creu, ordenou que ele não sacrificasse mais o seu filho. Tiago fala em justificação pelas obras, mas quando Tiago usa o termo justificação, este deve ser entendido no contexto de que a ação que justifica é a fé. Ou seja, que a obra que justifica é a fé que Deus nos deu. Em outros termos, uma ação que explica a fé. Assim também no capítulo 2, versículo 24, o apóstolo Tiago argumenta que uma pessoa é justificada também por obras. Ou seja, a obra da fé. Desse modo, é importante ler Tiago para termos uma ótima e clara introdução de como viver de forma adequada a conduta cristã da nossa vida em vários aspectos, principalmente no que diz respeito às obras como testemunho da nossa fé. E assim finalizamos o livro de Tiago. E vamos adiante. Por que ler 1º e 2º Pedro? Por que ler 1º e 2º Pedro? Nós juntamos, os dois livros num assunto introdutório só. Lembrando mais uma vez, pessoal, eu não estou ao vivo, por isso que eu não estou lendo o nome de vocês e os comentários de vocês, tá? Esse estudo hoje, excepcionalmente, é gravado. Vamos para 1º e 2º Pedro, que diz assim: a cristandade hoje é bombardeada por muitas falsas doutrinas e religiões pagãs, que tentam mostrar razão para a vida por meio da razão humana, buscando paz interior por meio de ações próprias e assim buscando a eternidade
com boas ações promovidas pelo ser humano. O apóstolo Pedro, ele escreve suas 2 cartas para pessoas que já são convertidas, exortando-as para que elas perseverem em sua fé e assim possam crescer na fé em meio aos sofrimentos, provocados pelas perseguições e ataques daqueles que tinham a intenção de destruir esta fé em seus corações. O apóstolo Pedro, ele nos mostra que nós precisamos estar fundamentados na verdadeira rocha, a rocha viva, a pedra angular, como lemos em 1 Pedro capítulo 2, para resistirmos aos ataques que hoje são provocados de maneira sutil, levando-nos muitas vezes à dúvida em nossa fé. O nosso desejo de crescer na fé precisa ser como de crianças recém-nascidas, procurando o genuíno leite espiritual, como lemos em 1 Pedro 2, o qual é oferecido a cada um de nós pela redenção do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos a raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, onde praticamos boas obras, vivendo a exemplo de Cristo, estando assim preparados para responder por nossa fé a todos que pedirem a razão da nossa esperança. 1 Pedro 2,15. Assim como a árvore é reconhecida pelos seus frutos, assim o cristão ele é reconhecido pelos frutos da sua fé. A prática do amor ao próximo e da busca por uma vida em obediência à palavra de Deus são a vontade do cristão que quer crescer cada vez mais, orientado pelo nosso bom Deus. Quando lemos as epístolas do apóstolo Pedro, elas nos servem como engrandecimento no conhecimento da palavra de Deus e para nossa proteção e consolo com a presença de Deus Espírito Santo na nossa vida. Ele nos mostrará o verdadeiro caminho a seguir, praticando a fé que habita o nosso coração. Assim, eu e você, nós estaremos preparados e consolados, pois, como lemos inclusive no livro de 1 Pedro, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. A leitura das cartas do apóstolo Pedro nos mantém preparados e vigilantes. A leitura desses livros nos mantém vivos na esperança de que nós somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação revelada a nós pela misericordiosa ação de Jesus Cristo. Ele, e somente Ele, garante a vida eterna mediante a sua ressurreição. Amém. Assim finalizamos, meus queridos amigos, o nosso estudo bíblico para esta noite de 17 de novembro. Eu quero convidar você a orar comigo neste momento. Nós vamos falar com Deus em oração. Senhor nosso Deus, graças nós te damos por tantas bênçãos derramadas sobre todos nós. Conduza sempre nosso caminho, nossos passos, nossa vida. Conduza-nos sempre neste retornar diário e constante à tua palavra. Como é bom ler a tua santa palavra, a Bíblia. Como é maravilhoso perceber que tu escreveste na tua palavra o tamanho do teu amor por nós. Conduza sempre nossos caminhos. Nós te pedimos, nós te agradecemos. Pelos aniversariantes, nós oramos, agradecidos por mais um ano de vida completado. Pelos adoentados, nós oramos, pedindo a tua presença, a tua companhia, a tua comunhão, pedindo que tu abençoes os adoentados, seus familiares, também os médicos e todos os demais que auxiliam no cuidar. Olha pela nossa igreja, para que nós possamos sempre continuar ensinando a verdade do teu evangelho. Assim nós oramos ao Senhor nosso Deus nesta noite. Amém. Gente, de novo eu repito, né? Esse estudo está sendo gravado na tarde de hoje, excepcionalmente. Semana que vem estaremos ao vivo novamente e aí a gente vai poder ter uma interatividade melhor, né?
rapidamente convidando todos vocês. Neste próximo sábado, dia 20, nós vamos ter o nosso culto às 19 horas, culto esse transmitido ao vivo pelas nossas redes sociais. No último sábado, nós não tivemos a transmissão do culto, eu não estava no culto aqui, eu estava celebrando um casamento, então eu não estava no culto, e então com isso nós acabamos não transmitindo o nosso culto aqui da Congregação Trindade. Mas neste sábado, 19 horas, nós teremos o nosso culto, inclusive transmitido, tá? No domingo, dia 21, 9 horas, teremos nosso culto aqui na Trindade também, e à noite teremos o nosso culto lá na Bom Pastor do Morumbi. Nosso próximo estudo bíblico, quarta-feira da semana que vem, dia 24, às 20 horas, com a graça de Deus, estarei ao vivo com vocês novamente. E antes que eu esqueça, no domingo, às 17 horas, teremos nosso ensaio do programa de Natal aqui da Congregação Trindade. Tá ok? Gente, uma boa noite para vocês. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Tenham todos uma excepcional noite. Deus os guarde, Deus os proteja, Deus os leve sempre e os traga de volta nas nossas próximas programações. Tá bom? Uma boa noite para todos vocês. Tchau, tchau.